Oiê, minha gente, como é que vocês estão? Bom, essa reflexão que eu queria trazer para vocês hoje, aliás, eu não considero necessariamente uma reflexão, mas eu decidi de gravar esse vídeo agora há pouco, porque eu acabei de postar um Quick Insight falando sobre o quanto amar é poderoso. E é verdade que quando eu gravei já essa mini, né, esse insight que eu tive esses dias atrás, que não é a primeira vez que eu tenho, mas é verdade que quando o insight veio, eu falei, eu vou gravar porque senão a energia vai passar de novo e eu vou acabar esquecendo. E é difícil de traduzir para vocês as coisas que eu sinto quando eu não tô sentindo elas. Então eu gravei esse Quick Insight e depois eu falei assim, não, meu, isso daí merece realmente um vídeo mais longo, do tipo reflexão, para mim poder mostrar para as pessoas que, em primeiro lugar, tudo é possível quando há vontade, quando há decisão pessoal de você querer fazer alguma coisa, que as circunstâncias no teu mundo 3D não importam, isso daí não interfere em nada no que você vai estar manifestando, e o quanto isso daí é poderoso, né? O quanto amar é poderoso em todos os sentidos, gente, não só quando eu falo amar, eu não tô falando só do amor romântico entre casais, eu tô falando o amor incondicional, aquele sentimento doce, leve, que vem, que parte do teu chakra cardíaco e que banha as pessoas, as coisas, as situações com esse sentimento apreciativo que você tem quando você olha essas pessoas, coisas e situações. Então, antes de começar, eu queria ler para vocês o descritivo desse Quick Insight, porque eu não sei se vocês leem o descritivo das coisas de cada um dos meus vídeos, eu sempre dou uma explicação sobre a reflexão. E é verdade que quando eu estava escrevendo o descritivo do Quick Insight, eu falei assim, meu, isso daí, aquilo lá começou a criar momentum dentro do meu coração. Eu falei, eu preciso gravar uma reflexão. Então, deixa eu, em primeiro lugar, ler para vocês essa introdução, falar para vocês como eu cheguei nesse sentimento, né? Como eu tomei a minha decisão, o que estava acontecendo para mim tomar a minha decisão de querer manifestar o amor de novo na minha vida, como que as coisas foram evoluindo, como eu me sinto, o que eu fiz para chegar nesse sentimento de amor e quais foram, né? Quais estão sendo as recompensas, entre aspas, do que eu tenho feito para poder me alinhar com o sentimento do amor, ou para poder me alinhar com a minha melhor versão, que eu chamo de Inner Being, que é a nossa alma, ok? Então vamos lá. No descritivo do último Quick Insight que eu postei no YouTube, eu falei o seguinte: não há nesse universo uma força mais poderosa do que o amor. Quando a gente ama, simplesmente porque amar é gostoso e nos faz bem, e nós queremos nos sentir bem, nós nos tornamos infinitamente mais poderosos do que pessoas que conseguem o que querem à base da força. Esse amor apreciativo é uma forma de alinhamento, é uma prova de alinhamento com a nossa melhor versão e é uma fonte de influência. Quando amamos verdadeiramente sem esperar pelas manifestações que virão em resposta a essa vibração doce que emanamos, nós nos tornamos deuses, criadores da nossa própria realidade. E nesse estado de espírito, não há quem resista a essa vibração tão doce, intensa e poderosa. Nem mesmo as nossas próprias resistências ou crenças limitantes. E essa é a boa parte. Quando a gente é capaz de amar incondicionalmente, somente porque esse amor é uma delícia e você quer se sentir bem, toda e qualquer crença que te faça sentir menos do que esse amor cai por terra. Vão por mim, isso é poderoso. Palavra de bruxa. Enfim, minha gente, vamos falar sobre o poder do amor. Eu já falei sobre o poder do amor em outros vídeos, onde eu falei que eu tinha manifestado o amor pela primeira vez, isso eu acho que foi em 2020 ou 2021, que eu falei que eu manifestei o amor de um americano. Pois bem, nesses últimos tempos, gente, para vocês entenderem que a minha vida não é só flores e que o que está acontecendo no nosso mundo 3D não tem nada a ver com o que a gente está cocriando, ou não pode ter nada a ver com o que a gente está cocriando, eu decidi recentemente que eu queria sentir aquele sentimento de amor que eu senti pelo americano na época que eu manifestei ele. Lembrando, gente, que eu manifestei ele 2 semanas depois, onde eu estava praticando o sentimento do amor incondicional. Ou seja, eu comecei a me questionar o que na minha cabeça era amor incondicional.
O que eu sentiria se eu estivesse amando alguém incondicionalmente? Então eu comecei a buscar palavras ou sentimentos, emoções que eu acreditava que eu sentiria se eu estivesse amando incondicionalmente uma pessoa. Então, eu lembro que as palavras que eu mais usava, porque eu calibro, eu gosto de calibrar em inglês, mas enfim, cada um. A palavra que eu mais usava era playful, que mais? Fun. Né, tipo, playful e fun é tipo, você se divertir sem ficar, sabe, sem... Ai, como a gente fala isso em português, gente? Sem ficar na neura, assim, sabe? Sem ficar com neurose, paranoia, só se divertindo. Eu pensava assim, que o sentimento, né? Eu dizia pra mim mesma, esse sentimento é soft, é gentle, né? É doce, é gentil, it feels safe, né? Eu sinto segurança. Que mais? It feels like pure joy, né? Eu sinto pura alegria. E aí eu começava a dizer assim, é como abrir a janela e ver um dia ensolarado, é como respirar ar puro, ar fresco, é como fechar os olhos e escutar os passarinhos cantando, sabe? Coisas assim. Então, todas essas coisas que eu ia dizendo eram coisas que me inspiravam um sentimento gostoso, que a força, né, de todos os dias eu ir lá praticar um pouquinho, e quando eu digo um pouquinho, às vezes era 5 minutos, nem isso, às vezes era 1 minuto, eu praticava um pouquinho e eu sentia como se fosse uma cosquinha no coração, que hoje eu falo assim que é como comer uma balinha, dessas balinhas ácidas, sabe, que tem tipo um pozinho ácido em volta, tem aquele azedinho, mas quando você morde a balinha ela é docinha. É mais ou menos o mesmo sentimento. É um sentimento que dá aquele sentimento gostosinho assim, sabe? E quando você sente, dá tipo uma cosquinha e termina com um sentimento doce, gostoso, intenso, puro, leve, delicioso. Então, eu comecei a sentir isso e durante 2 semanas eu fui praticando isso e eu dava risada sozinha, gente, porque é um sentimento muito delicioso. Te dá vontade de sorrir, te dá vontade de cantar, te dá vontade de dançar, te dá vontade de fazer 1 milhão de coisas. Tudo isso para alimentar esse sentimento. E aí, 2 semanas depois foi batata, o americano foi lá, se declarou e não sei o que, e a gente começou a nossa relação à distância, entre aspas. E no fim, gente, durante o tempo que a gente estava bem e que eu estava só me concentrando nisso, nesse sentimento que eu queria manifestar, no sentimento que eu estava sentindo, eu senti isso o tempo todo. Cada vez que ele tava só pensando em mim, eu já sentia aquela cosquinha. Eu sabia quando ele tava pensando em mim, porque eu sentia aquela cosquinha. E aí não demorava muito, ele entrava em contato comigo e que não sei o quê. E quando ele foi lá e falou pra mim que ele era, né, que ele tinha 2 filhos e que ele era casado, eu ainda tava naquele sentimento de alinhamento. Então eu não liguei pro que ele tava falando. E enquanto eu não liguei pro que ele tava falando, eu ainda tava sentindo as cosquinhas no coração e eu tava amando ele incondicionalmente. Eu tava descobrindo o que é amar alguém incondicionalmente. Porque se eu tivesse desequilibrado, a primeira coisa que eu ia pensar é: vai tomar no teu fó, me deixa em paz, toma vergonha na cara. Se você tá infeliz no teu casamento, termina ele e vai tomar no teu rabo, certo? Só que eu tava ali alinhada, eu não tava nem pensando, tipo, foda-se do que ele tava me contando, porque eu tava ali só curtindo o sentimento. Só que, lógico, a minha cabeça lógica e os meus gatilhos, eu tinha muitos gatilhos em relação ao amor, não demoraram pra começar a subir, e aí eu comecei a dar atenção pra esses gatilhos, ao invés de dar atenção pra cosquinha no coração e não sei o que, e não demorou muito, eu comecei a reagir e reagir e a reagir a tudo que acontecia entre a gente, e aí não demorou muito, a gente parou de conversar. Pois bem, minha gente, ultimamente eu ando tendo que trabalhar uma vibração que ainda tinha muito momentum, que eu já falei em algum vídeo, não lembro qual que era, quando eu falei que eu acabei pegando um colega meu roubando a empresa. Eu lembro que na época, gente, quando eu vi aquilo, eu me senti horrível, porque eu me sentia cúmplice, porque eu vi a pessoa fazendo a coisa, eu sabia que a pessoa estava fazendo a coisa, eu não tinha prova nenhuma e eu não podia falar, porque quando a gente acusa alguém sem provas, a pessoa ainda pode acusar você por difamação. E ainda você pode tomar por estar difamando alguém.
Então, olhar para aquilo, assistir aquilo e ficar de boca fechada, eu tava sufocando com aquele sentimento. E eu lembro que eu fiz de tudo para não pensar mais naquele sentimento. E lógico, eu simplesmente abafei o sentimento, eu não tratei, eu não ressignifiquei aquele sentimento. E aí o que aconteceu? Eu acabei pegando recentemente um outro colega e de ver aquilo, gente, eu nem falo pra vocês, viu? Eu nem vou entrar em detalhe, porque só de falar disso já me dá vontade de chorar, porque, poxa vida, né? Como as pessoas, elas não precisam fazer isso e elas fazem, mas bom, enfim. E pra vocês entenderem o quanto eu tava me sentindo mal, porque eu falei assim, meu, eu vou sair dessa empresa, não dá mais, não dá pra mim ver alguém fazendo isso e ficar de boca fechada, ficar de mãos atadas, eu não posso, porque ainda se fosse uma pessoa passando fome, eu poderia até, no limite, entender, mas uma pessoa que tem tudo que tem, com um salário tão alto quanto o salário da pessoa, a pessoa fazendo isso tudo, gente. E sem contar que, enfim, tem coisas acontecendo na empresa também que pediria, vamos dizer assim, mais honestidade das pessoas, e o cara, sabendo tudo que tá acontecendo com a empresa, o cara tá fazendo ainda, né, tipo, ainda colocando, né, como se estivesse colocando a faca nas costas da empresa, ainda, tipo, tirando ainda, se aproveitando ainda da empresa. Enfim, eu sei que de ver aquilo eu comecei, eu tentava não dar atenção, só que tinha muito momentum ainda, da primeira vez que eu vi alguém roubando a empresa. Então, querendo ou não, mesmo que eu não quisesse dar minha atenção, eu não conseguia, era mais forte do que eu. E aí, durante algumas semanas eu só chorava, porque eu falava assim, meu Deus do céu, o que eu faço? O que eu faço? Eu não quero ser cúmplice disso, eu não quero ser cúmplice disso. Não, isso é sujo demais, isso é, sabe, é pequeno demais, não quero. E aí, gente, eu fui lá, recebi uma proposta de trabalho e eu pensei, na hora, quando eu recebi a proposta de trabalho, eu fiquei super honrada em primeiro lugar, porque é para um cargo que eu gostaria, né, para ser chefe de projeto, só que não é na área, né, não é na área de TI, então, né, em primeiro lugar eu falei, eu vou aceitar, não sei o quê, e depois eu pensei assim, mas eu não quero aceitar porque não é a área que eu quero. Porque eu amo TI, então não é a área que eu quero. Então, se eu aceitar, eu vou estar só fugindo do que estava acontecendo. E aí eu fiquei ainda mais triste, gente. E aí chegou uma hora, gente, que eu olhava ao meu redor e me dava um desespero. Eu falei assim pro meu Airbnb, eu preciso voltar. Eu tô me sentindo tão amarga dentro de mim, porque eu sentia raiva. Ai, gente, só de falar me dá até um negócio, assim, ó. Eu sentia tanta raiva, eu falei assim, eu preciso voltar a sentir amor dentro de mim. Não precisa ser uma outra pessoa, eu não preciso manifestar uma pessoa, mas eu preciso voltar a sentir amor porque eu tô me sentindo amarga. Eu tô me sentindo, sabe, com um coração de pedra e eu não gosto desse sentimento, eu quero voltar a sentir amor. E aí eu comecei a pedir pro meu Airbnb, eu falei, eu preciso voltar a sentir esse sentimento de amor. E como eu ainda tava, como tinha ainda muito momento negativo de raiva, de ódio, de inconformismo, sabe, esse sentimento de injustiça, onde eu me sinto presa quando eu penso nisso. E então, cada vez que eu tentava me concentrar no sentimento do amor, porque eu já sabia como manifestar o sentimento do amor, afinal de contas, eu pratiquei esse sentimento em 2020, 2021, falar. E eu sabia como chegar, só que eu não conseguia, porque o momentum negativo do que eu tava assistindo tava muito mais forte do que a força do que eu tava tentando gerar. Então, o que eu acabei fazendo é que eu comecei a me imaginar quando, né, eu comecei a lembrar de como eu tava feliz e sorrindo e cantando quando eu tava tentando manifestar o amor na minha vida há alguns anos atrás. E aí eu comecei só a pensar nisso, só pensar em mim toda feliz, pensar em mim com um sorriso de orelha a orelha, sem sentir nada, sem buscar sentimento nenhum, ou sem buscar manifestação nenhuma. E todo dia eu pensava nisso, eu falava, Inner Being, me ajuda a me concentrar em coisas boas, para mim começar a mudar o momentum do que tá acontecendo, para mim voltar a vibrar
ia emanar amor, né? Fabricar, vamos dizer, amor a partir do meu coração e não essa mágoa que eu tô sentindo. Pois bem, não demorou muito, né? Acho que demorou uns 2, 3 dias. A primeira coisa, né? A primeira situação aconteceu. Eu lembro que eu tava indo pro trabalho e eu moro num vale aqui na Alsácia que é bem bonito, que chama a Vallée de la Bruche. E quando eu passei na frente de uma cidadezinha que chama Mutzig, eles têm campos, assim, enormes de uma flor que eu acho que em português é papoula, em francês é coquelicot. Coquelicot é a flor vermelha de um perfume, que acho que chama Kenzo, enfim. Eu acho que é papoula em português, mas enfim. E eu sei que os campos, quando o mato tá crescendo, tá nascendo, o mato ele nasce um verde-limão, bem assim, sabe, vivo. E o que eu gosto bastante aqui nesse vale onde eu moro é que o céu, ele é azul, mas ele é azul que... Não é todo dia, mas tem dias que o céu é tão azul que chega até a doer, assim, a vista. Brilha, brilha. E eu lembro que aquele dia, quando eu tava passando em Mutzig, tem um campo, assim, de coquelicot, né, de papoula. Então, aquele campo verdinho, limão, o céu azul, e aí tinha uma capelinha, assim, meio marronzinha no fundo da imagem. E aí, bem no meio desse campo verde, tinha um buquezinho de flor, né, de coquelicot, que também tinha acabado de nascer, pelo jeito, porque quando o coquelicot nasce, é um vermelho que parece sangue, assim, é um vermelho potente, assim, sabe? E aí, quando ela vai envelhecendo, esse vermelho vai ficando mais terno, vai ficando mais apagado. Então, tinha que... A vista que eu tava tendo naquele momento foi tão, sabe, tão poderosa, tão pura, brilhante, que a combinação de todas as cores ali do que eu tava vendo, eu falei, meu Deus do céu, que paisagem linda, como a natureza é perfeita. E aí eu senti aquela cosquinha, eu falei, meu Deus, meu Nerbin tá com... aleluia, né? Tipo, eu tava sentindo aquele sentimento. Aí passou. E aí o que aconteceu? Mais uma surpresa. O trem passou, assim, do lado de um outro campo, assim, onde tinha mais mato, assim, tipo um monte de moita. E aí não tem um Bambi do lado da linha do trem, o Bambi assim parado, tipo, é que os Bambi eles não escutam, né? Eles não escutam a não ser que o barulho esteja vindo com a direção do vento. E pelo jeito o trem tava vindo do lado contrário do vento, então ele tava assim paradinho, tipo, dava pra ver que ele tava prestando atenção, que tinha algum barulho em algum lugar, só que ele não tava fugindo porque o trem tava vindo do lado contrário da direção do vento. Então, tipo, quando o trem passou, a gente devia estar sei lá, 1 metro de distância. O Bambi, 1 metro de distância. Aí eu sentia de novo a cosquinha. Eu falei, meu Deus, que lindo, que não sei o que. E aí, pequenos pontinhos de alegria desse jeito foram acontecendo. Só que aí, gente, aconteceram outras coisas ainda em relação à mesma pessoa, e essa mesma pessoa começou a fazer umas coisas assim que iam além do que eu já acho grave. Mas enfim, a pessoa foi lá e fez as coisas, e aí eu acabei me deixando influenciar por aquilo, eu olhei para aquilo, eu fiquei brava de novo, a minha vibração caiu de novo, e eu acabei interagindo com uma pessoa que é especial para mim, que foi a pessoa que eu falei, né, no Quick Insight, que é uma pessoa que eu aprecio, só que eu já não estava bem. E aí a gente volta para pro tema de uma das reflexões onde eu falei o que não está bem em mim, que eu estou projetando em você. Então eu interagi com essa pessoa agiu de uma forma que eu não queria que ela agisse, ou que eu estava esperando uma outra atitude da pessoa. Aí eu acabei meio que reagindo, jogando a culpa do que eu já estava sentindo de negativo na pessoa. E aí, depois eu fiquei magoada, porque eu pensava assim, poxa vida, eu não gostei da atitude da pessoa. Aquilo me dava aquele no coração. E aí, quando eu pensava assim, eu também não gostei da minha atitude em relação à pessoa. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, e agora, Nerbin, como que eu saio dessa vibração banana que eu tô? Porque eu gosto dessa pessoa. E eu não quero ficar magoada com essa pessoa, da mesma forma que eu não quero ficar magoada com o que está acontecendo na empresa. Eu quero voltar para aquela energia boa de amor, eu quero voltar a manifestar o amor. Me ajuda? E aí, foi aí que o meu Nerbin me mandou
algumas lembranças e de repente a pessoa, né, tipo, algumas lembranças da pessoa. E eu lembro que eu tava pensando na risada da pessoa, porque eu gosto bastante da risada daquela pessoa, porque me faz pensar a risada de criança. E aí, alguns segundos mais tarde, a pessoa vai lá e posta um vídeo dessa pessoa brincando com colegas e dando risada. E aí eu só escutei a risada assim, e aí me veio aquela coisa tão gostosa. Eu falei, meu, como eu gosto dessa risada dessa pessoa. Não tem como não sentir raiva, não tem como eu sentir raiva dessa pessoa. Impossível, impossível, impossível. E naquele momento eu pensei assim, eu estou decidindo que eu não quero cultivar sentimento negativo nenhum contra essa pessoa, nem contra mim mesmo. Eu não tava bem quando eu interagi com essa pessoa. Foi um erro meu, eu projetei nessa pessoa o que não estava bem em mim, e eu reconheço isso, mas tá tudo bem. Tá tudo bem porque todo mundo faz isso o tempo todo. O importante é olhar pra frente agora. Então, olhar pra frente significa que eu não quero mais vibrar nenhum tipo de emoção negativa contra essa pessoa. Eu quero sentir essa apreciação gostosa. E é isso que eu vou, é nisso que eu vou me concentrar. E aí eu assisti o vídeo umas 2, 3 vezes e só de escutar a risada da pessoa, eu pensava assim, meu, que risada gostosa. Oh, meu Deus do céu, que coisa gostosa. E aí eu comecei a sentir as cosquinhas no coração. E aí eu fui lá, eu tava com tempo. Eu fiquei pelo menos uns 20 minutos só pensando no quanto é gostoso essa risadinha aqui, não sei o que. Pois bem, no dia seguinte eu vou pro trabalho. Eu tava no ônibus que vai da estação de Estrasburgo até o meu trabalho. E geralmente esse trajeto faz uns 15 minutos. Esse trajeto dura uns 15 minutos. Só que tava tendo trabalho, assim, reforma na estrada, então de 15 deve ter dobrado o tempo de espera e o ônibus estava lotado. Eu tava começando a me sentir meio sufocada, porque as janelas do ônibus não abrem, né? O único meio de ter ar circulando é quando as portas se abrem, e a gente tava no meio entre um ponto e outro, então o cara não podia abrir a porta. Então o ônibus estava lotado e eu comecei a passar mal e de repente eu olho assim pra minha mochila, tem uma joaninha. Eu adoro joaninha, gente. Não tem coisa que me faça sorrir tanto quanto joaninha. Aí eu lembro que eu só falei assim, oh, que bonitinha! E aí eu me diverti e o tempo passou assim. Ainda nesse mesmo dia, eu acho, ou ainda nessa mesma semana, aqui na França, no primeiro dia do verão, eles comemoram com uma festa que se chama La Fête de la Musique, que é uma festa onde as pessoas que gostam de música vão pra rua tocar a música delas e serem vistas, né, apresentarem o trabalho dela para outras pessoas gratuitamente, né, tipo, só pelo prazer de tocar. E aí, quando eu cheguei aqui na cidade onde eu moro, eu fiquei sabendo que, mesmo sendo uma cidadezinha desse tamanho assim, ó, ia ter uma festinha, né? E eu falei assim, quer saber, eu vou. E aí a minha vizinha também tava indo, a gente foi juntas. E eu fui lá, comprei umas coisinhas pra comer e eu tava sentada lá, né, me esbaldando com as coisas que eu tava comendo e bebendo, que eu adoro essas comidas de festa, assim. E aí tinha um casal do nosso lado com um bebê. Eu nem sei que idade que o bebê tinha, devia ter uns 3 meses, alguma coisa assim. O bebê, gente, quando ele me olhou, ele ficava assim... Mas ele sorriu tanto, que a mãe do menino ficou enciumada. Mas assim, eu achei a coisa mais doce, né? Nem lá sorrindo, sabe? Aquele sorrisinho sem dente. Que bonitinho, gente. E outra coisa que aconteceu no dia seguinte, que quando eu tava voltando do trabalho, assim, eu tava cansada, porque anda calor aqui, né? Aí a hora que eu tava entrando no prédio, a neném da minha vizinha, que eu não sei qual é a idade dela, mas ela já anda. Quando eu entrei no prédio, eu nunca tinha visto a menina, né? Porque eu quase não cruzo com os meus vizinhos. Na hora que eu tava entrando no prédio, a menina veio correndo, assim. Ela foi lá, correu e me abraçou. E ficou abraçada assim na minha barriga. Eu falei, nossa, meu Deus. Eu falei, que recepção. Obrigada, que não sei o quê. E eu fiquei toda contente, gente. Porque cada uma dessas situações foi inspirando esse sentimento, essa cosquinha no meu coração. Porque eu falei pro meu inner being, eu quero sentir amor de novo. Mas não necessariamente amor para manifestar uma pessoa. Amor porque eu tava precisando sentir que eu não era aquela coisa amarga. Aquela pessoa amarga, amargurada.
E quando eu senti, cada vez que eu senti esse sentimento, eu pensava assim, tá vendo? Eu sou uma pessoa amorosa. Eu sou uma pessoa amorosa. E cada vez que eu conseguia sentir esse sentimento, algo que se tornava flagrante pra mim era justamente aquilo. Era justamente o que eu falei num outro videozinho no Instagram, onde eu falava assim, que um bom manifestador é uma pessoa que substitui a pergunta e por que eu seria escolhida? E por que essa pessoa ia querer estar comigo? E por que essa empresa me escolheria? Pela pergunta, e por que não? Ou pela certeza, é óbvio que eu vou ser escolhida. E por quê? Porque esse amor doce que a gente sente, esse amor incondicional que a gente sente, todo mundo quer sentir. Todo mundo quer receber. Então, se você está tentando manifestar uma pessoa específica, é óbvio que essa pessoa vai querer ficar com você. Sabe por quê? Porque todo mundo, mesmo as pessoas que tenham pouquíssimo amor próprio, todo mundo, no fundo, quer ser amado dessa forma. E quem tá ganhando não é a pessoa que tá recebendo o teu amor, é você que tá vibrando esse amor, porque esse amor te faz lembrar de que você é um ser amoroso. Que se você é um ser amoroso, você se lembra que você merece receber o que você quer. Você se lembra que esse amor tem uma fonte de influência mais elevado do que você querer forçar alguém em alguma coisa. Por isso que no primeiro vídeo que eu falei sobre o amor, eu tava falando que o segredo do amor é a apreciação. Essa apreciação gratuita. Quando a gente aprecia alguém ou uma coisa, a gente tá amando essa coisa incondicionalmente. E quando eu falo isso tudo, gente, eu não tô dizendo que vocês têm de apreciar as coisas para vocês manifestarem coisas, mas quando você aprecia alguma coisa, você tá emanando pro universo vibrações amorosas. E eu já falei que lei da atração é como uma sala com eco. Então, se você entra na sala e fala eu te amo, o universo vai te responder eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas se você entrar na sala com eco e você fala vai tomar no teu o universo vai te responder, vai tomar e aí o universo te responde através de pequenas manifestações. Eu queria sentir o amor universal, o amor incondicional neutro, sem ser por uma pessoa. E o universo me deu tantas fontes desse amor que eu não podia simplesmente ignorar que aquilo lá era uma manifestação, eram manifestações do que eu estava emanando. E tudo começou comigo só me imaginando naquela felicidade toda, só me imaginando sorrindo. Porque naquele momento, quando eu comecei a querer mudar a frequência do que eu estava vibrando, ainda tinha muito momentum negativo. Então, eu não tinha como passar daquela angústia toda, daquela amargura toda para esse amor intenso. Então, a única coisa que eu podia fazer naquele momento era me imaginar feliz. Para vocês verem que a gente não precisa estar com a vida maravilhosa para a gente poder ficar feliz. Não, a gente pode estar no meio do caos. É uma decisão. Naquele momento que eu tava no meio do caos e que eu tava me sentindo uma pessoa amarga, eu tomei a decisão de que eu não queria mais me sentir daquele jeito, porque eu sabia que a minha essência não era aquela amargura. Eu sabia que a minha essência era amor. Esse amor puro, esse amor leve, esse amor gostoso. Então eu queria sentir ele de novo. Então, naquele momento onde eu tava no meio do caos, o caos estava me ajudando a me concentrar, talvez descer tão baixo ali descer tão fundo no poço, que eu cheguei à conclusão que eu não queria mais ficar naquele fundo do poço, que eu queria subir. E aí o universo só diz amém. Nessas horas o universo fala assim, tá bom então, né? Começa aí vibrar começa aí vibrar o que você quer. Como eu ainda não estava pronta, eu não estava pelo menos numa vibração neutra para mim poder começar a ir para realidades mais amorosas, eu tive que imaginar só imagem sem emoção nenhuma. Só que a força de ficar praticando isso todos os dias, se vocês praticarem todos os dias 1 minuto e 8 segundos, eu garanto para vocês que não vai demorar muito. Eu diria dependendo do nível da vibração de vocês, eu diria entre 2 dias e 2 semanas vocês começam a manifestar coisas incríveis na vida de vocês. Porque
É lei, é lei. Você tá emanando amor, você só vai receber amor. Só que, de coração, gente, não façam isso esperando as manifestações que vão retornar na vida de vocês. Por quê? Porque quando você faz algo esperando recompensa, o que tá te motivando a fazer é a falta da coisa. E aí, o que conta, a vibração que você tá emanando, não é a vibração do amor, é a vibração que está por trás, a vibração da falta. E quanto mais você pratica certas vibrações pela falta, é a vibração da falta que você está emanando e não a vibração do desejo. Então, nesse momento, quando vocês querem manifestar algo e que vocês têm muita resistência a esse algo, o que eu aconselho de coração, gente, é deixar o algo de lado. Isso não quer dizer que vocês não vão manifestar. O universo tem boa memória. O universo não é como os nossos professores, nossos pais, nossos amigos, um ser humano. O universo, né, não é como um ser humano que você tem que ficar lembrando, cutucando a pessoa para a pessoa lembrar que você quer tal coisa. O universo, ele sente, ele recebe a tua vibração, ele recebe a vibração do teu desejo da forma mais pura. E os nossos inner beings, né, que são as nossas almas, eles vão de encontro com o que a gente quer na hora. E é por isso que cada vez que a gente se sente mal, né, cada vez que a gente pensa uma besteira em relação ao nosso desejo, a gente se sente mal, porque tá tendo uma discordância, o nosso inner being não vê a coisa daquele jeito e a gente tá vendo daquele jeito, então existe uma discordância, existe um conflito de emoções e é por isso que a gente se sente mal. Quando a gente se sente mal pensando alguma coisa negativa em relação ao nosso desejo, é como se o nosso inner being estivesse falando assim, eu não concordo com você. É como se a tua alma estivesse falando, eu não concordo com você. Então muda aí tua vibração. Só que às vezes a gente tem tanta resistência que a gente não tem como voltar para essa vibração amorosa. Então o ideal nesse caso é deixar o assunto de lado. Porque se você não tem nada de bom para oferecer como vibração para você realizar o desejo que você quer, simplesmente não emane vibrações contrárias ao que você quer. Abraham Hicks sempre dá o exemplo de quando você pega uma rolha. Se você pegar ela e puxar ela debaixo da água, vai ter que forçar um pouquinho, porque, né, tipo, esse material das rolhas, quando você é leve demais. Então, quando você solta a rolha, ela volta para a superfície, não é assim? Então, é a mesma coisa com a lei da atração e manifestação. Quando você emana vibrações de resistências, dúvidas, enfim, coisas negativas em relação ao que você quer, é como se você estivesse pegando a rolha e puxando ela para debaixo d'água. Só que quando você para de pensar no assunto e automaticamente para de enviar vibrações de resistência, é como se você estivesse largando a rolha e automaticamente a rolha vai voltar para a superfície. E é por isso que quando você está oferecendo vibrações de resistências para os desejos que vocês têm, o ideal é deixar o desejo de lado e ir em busca desse amor, não em relação ao teu desejo, não em relação ao objeto da tua atenção em relação àquele desejo. Então, se é uma pessoa específica, não é o amor que você sente por essa pessoa, vocês têm de ir em busca da vibração do amor como um todo, porque o universo sabe muito bem que é aquela pessoa que você quer. Então, se você para de pensar na pessoa, porque se você pensa na pessoa e você ainda não manifestou a pessoa, se o teu desejo é puro e você ainda não manifestou a pessoa, é porque você tem resistências em relação àquela pessoa. Então, nesse caso, não pensa na pessoa. Isso não quer dizer que você não vai manifestar ela. Aliás, isso você está se dando uma chance de poder manifestar aquela pessoa, porque você não vai estar puxando a rolha para debaixo d'água, você vai estar soltando a rolha e a rolha vai voltar para a superfície, ou seja, você não vai estar oferecendo vibrações de resistência ou de falta em relação ao desejo que você tem. E aí, é lei, não tem jeito. A coisa vem até você, não vai demorar muito. O ideal é você ir em busca da vibração de harmonia, de bem-estar. Quando você vai em busca da vibração de harmonia e de bem-estar, simplesmente porque você quer se sentir bem, porque você sabe o quanto é gostoso se sentir bem e você acredita merecer se sentir bem desse jeito, não tem jeito. Quando você faz isso por você, você começa a se amar, você começa a se sentir merecedor, você começa a mudar a pergunta, né? E por que tal pessoa não me escolheria? Por que tal empresa não me escolheria? Por quê? Porque você é puro amor. E quando a gente é puro amor, a gente sabe que não tem nada nesse universo que resista a essa força.
Nada, nada, ninguém é capaz de resistir à vibração do amor incondicional. Ninguém. Porque todo mundo, consciente ou inconsciente, consciente ou inconscientemente, quer sentir a vibração do amor, assim, a vibração do voltar para casa. Todo mundo quer isso. E quando você é capaz de vibrar isso a partir de você, você se torna um imã para as coisas que você mais quer. E por mais que as pessoas tenham gatilhos, né, ou aquele sentimento de não merecimento, a pessoa, por mais que ela se sinta não merecedora do amor que você está emanando, ela não vai resistir ficar longe de você. E aí é só uma questão de paciência, como fala? Do blending, da mistura das vibrações, até que esse amor incondicional vai curar, vai envolver essa pessoa de tal forma que também vai curar as crenças limitantes dessa pessoa, e aí vocês vão poder viver o amor da forma mais pura e mais intensa, o amor do que as pessoas falam de chama gêmea, sabe? Esse amor puro e intenso que vocês podem manifestar com qualquer pessoa nesse universo, mas qualquer pessoa, conscientemente ou inconscientemente, quer esse amor. Então, se vocês se tornam esse amor, se vocês praticam esse sentimento de amor, vocês se tornam esse amor. E se vocês se tornam esse amor, vocês se tornam pessoas aconchegantes, pessoas que as experiências querem estar perto de você, as pessoas querem estar perto de você. Né? Tipo, todo o amor que você vai estar emanando vai voltar para vocês cedo ou tarde. E quanto mais vocês praticarem isso e não desfocarem desse sentimento, mais a vida de vocês vai se tornar mágica. Ok, minha gente? Bom, eu espero que essa reflexão possa ajudar vocês. Se vocês sentirem que vale a pena, pratiquem a vibração do amor incondicional, porque faz muito bem, gente. Não é nem pelos outros, é por vocês. Vocês se amam o suficiente, vocês querem sentir o quanto vocês são seres amorosos. Se vocês realmente sentirem o chamado, façam isso por vocês. Não vai tardar, a vida vai começar a oferecer situações e manifestações, pequenas manifestações que vão fazer o coração de vocês cantar de alegria. E quanto mais vocês sentirem esse sentimento do coração de vocês estar cantando de alegria, mais próximos dos desejos mais queridos que vocês têm, vocês estarão. Ok? Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!